Bom, eu sei que vocês estão acostumados a ouvirem falar de dinossauros e de unicórnios. Mas hoje a gente vai conversar sobre rinocerontes. Para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu preciso contar a minha trajetória e dizer como é que eu cheguei até aqui. Acreditem ou não, essa sou eu aos 30 anos de idade. Eu já era cardiologista, muito bem estabelecida, dona de uma clínica que ocupava um andar num prédio de uma cidade do interior de Minas. E já era mãe do Lucas. A foto perfeita, né, para aquela filha que toda mãe quer ter, para a nora que toda sogra quer ter, mais ou menos, né? Aquela que a sociedade reconhece como, nossa, essa vai longe. Só que, definitivamente, só a foto. Isso não me representava. Para vocês terem uma ideia, quando eu tinha meus 14, 15 anos, as pessoas perguntam para a gente, né, o que você quer ser quando você crescer? O que você quer fazer de profissão? Eu respondia, eu quero viajar, eu quero trabalhar com alguma coisa que me permita viajar. Sabe aqueles risinhos assim? Né? Ah, muito criança, né? Muito adolescente. Na minha época, 14 anos, ainda era criança, né? E aí eu ainda dizia mais, eu queria morar em São Paulo, porque era a mega cidade da época, e eu queria morar num flat. Vocês imaginem que eu entreguei a idade legal, né? Flat, naquela época, era o máximo das coisas que aconteciam de modernidade. Era a possibilidade da gente ter casa sem precisar cuidar da casa, que eu nunca gostei, né? Então, eu ia ter camareira, arrumareira, seja lá o que for, e eu poderia ser livre. Na verdade, o que eu queria era ser livre, eu só não sabia dizer isso. E algumas fotos aqui, eu confesso que eu gostaria de ter trazido um monte de fotos, né? Mas eu não tenho tempo. Eu mostro para vocês a minha essência, como já foi dito e repetido inúmeras vezes. Aqui vocês me veem na minha casa container, que eu construí e morei durante a pandemia, próxima a São Paulo, né? E vocês veem alguns outros momentos da minha vida como radialista, aí, que eu amo de paixão, o rádio. Mas tem um ponto. Por volta dos meus 40 anos, mais ou menos, eu já era mãe das minhas gêmeas, da Luísa e da Raquel, já divorciada. Eu resolvi que alguma coisa estava errada. Eu não encarava mais a medicina, eu já tinha fazia consultórios, eu trabalhei como médica assistente por 23 anos, fui professora de faculdade, chefe de serviço, tudo que vocês possam imaginar. Mas eu achei que já não fazia sentido para mim. Então, eu larguei tudo, fui fazer um sabático nos Estados Unidos, levei meus filhos. Meus filhos falavam, mamãe, isso não é sabático nunca, porque ninguém vai sabático com filho. Mas eu fui, né? Na verdade, eu queria levar meus filhos na escola, buscar. Eu queria fazer nada, essa que era a verdade, né? Acabei trabalhando porque meu nome é trabalho, era trabalho. Mas até que chegou a época em que eu voltei para o Brasil, voltei para São Paulo, né? E fui trabalhar na indústria farmacêutica, onde eu trabalhei por 12 anos. Até que chegou 2016, eu sofri um acidente de carro muito grave. E, enquanto eu estava na cama, eu fraturei C1, de colete e tal, eu repensei a minha vida. Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? E falei, não dá. Eu preciso fazer alguma coisa que me dê mais prazer, de novo, né? Que me dê liberdade. E aí, eu larguei uma posição de diretoria numa multinacional. E aqui eu faço um parênteses. Vocês já devem ter imaginado o que as pessoas pensavam de mim, né? O que as pessoas diziam para mim. Louca, não sabe o que quer, né? Começa o negócio e não termina. Meu Deus, sem foco. Acho que não falavam muito mais, porque até então eu tinha tido sucesso em todas as minhas viradas. Então, eu acho que isso, né, segurava um pouquinho. O meu irmão me chamava de adolescente frustrada. Ele falava o seguinte, chega, está na hora de você parar de sonhar igual adolescente, bota os 2 pés no chão, vai trabalhar, você tem 3 filhos para criar, né? Então, fecha parênteses, nesse momento, imagina quando eu larguei essa posição de diretoria numa multinacional e fui montar uma sorveteria em Floripa, que é essa foto aqui. Né? Como a gente, às vezes, fica um pouco arrogante, a vida faz com que a gente fique um pouco arrogante, eu achei que eu dominava o pedaço, né? E aí, não contente com a sorveteria, eu montei toda uma estrutura de distribuição desse sorvete, que era um sorbet, para o sul do Brasil. Imagina, eu comprava toneladas de sorvete. Qual foi o resultado disso? Falência. Quebrei. Gente, quebrei como gente grande.
quebrei e perdi tudo. E mais alguma coisa. O que aconteceu nesse momento? Nesse momento, tudo aquilo que diziam de mim caiu que nem uma bomba. E eu comecei a pensar, quem sou eu? Né? Eu sou essa louca? Meu Deus, eu com 3 filhos para criar, eu larguei tudo, eu vendi tudo, eu perdi tudo. Quem sou eu? Isso começou a me afetar muito. Eu agradeço muito a minha mãe, que sempre foi uma mulher muito forte, me fez ser muito forte. Isso tem o lado bom e o lado ruim. Mas, na verdade, eu nunca fui uma pessoa de ficar me vitimizando, de ficar chorando, de ficar... Então, assim, eu sabia que eu tinha que fazer uma coisa. Eu tinha que pagar as contas. Ponto. Eu confiava na minha força de trabalho. Portanto, ok, vamos trabalhar. Voltei novamente para o mundo corporativo, voltei para São Paulo e mandei brasa. As contas iam ser pagas. Mais rápido, menos rápido, elas seriam pagas e estava tudo certo. Mas por dentro eu estava destruída. E aí, ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar exaustivamente, eu fui procurar entender quem eu era. E aí, vários cursos, vários workshops de autoconhecimento, várias mentorias, enfim. Até que um mentor virou para mim e disse o seguinte: você precisa ir para o Vale do Silício fazer uma imersão com o Grupo X. Eu falei, o que eu vou fazer no Vale do Silício? Eu morei na Califórnia, o que eu vou fazer lá? Mas, como mentora que eu sou hoje, eu entendi que quando você procura um mentor, você procura uma solução, uma resposta, uma ajuda. Se você não segue, o que adianta? Né? Então, lá fui eu para o Vale do Silício, que foi um divisor na minha vida, em todos os sentidos. É aqui que começa a história do domador de rinocerontes. Eu entendi, naquele meio, com aquelas pessoas, com aquela mentalidade disruptiva, com aquela sensação premente de novidade, de entender que não existe fracasso, existe aprendizado, de entender que não existe erro. O erro é aprendizado. Ou a gente acerta ou a gente aprende. Ou a gente acerta ou a gente aprende. De conviver com pessoas fantásticas, eu entendi 2 coisas. A primeira, que a minha sensação era de inadequação. E, olha, guardem isso. A gente não para e pensa, nossa, hoje eu estou me sentindo tão inadequado. Né? Mas a gente sabe quando a gente está triste, a gente sabe quando a gente está alegre, deprimido. Mas a inadequação é algo muito massacrante, que acaba com a gente. E eu entendi que eu não estava na minha tribo. E aqui vai um grande aprendizado. Se cerquem de pessoas que vibrem na mesma frequência que vocês. Isso faz toda a diferença. E, a partir daí, eu comecei a reavaliar toda a minha vida nesse sentido. Eu comecei a entender que tudo o que eu tinha feito, que todo o caos na minha vida, todas as minhas idas e vindas, todos os riscos que eu assumi, tinham um sentido. Que nada mais era de que levar para a minha essência, para aquele sonho lá da adolescência, né? Lá da adolescente frustrada, né? De ser livre, de fazer alguma coisa diferente. E eu decidi ser um agente de transformação na vida das pessoas. Eu decidi que quem passasse por mim jamais se sentiria inadequado em situação nenhuma. E eu comecei a trabalhar e comecei a estudar muito aquilo que eu tinha que fazer com que eu hackeasse as coisas que davam certo. Porque até então eu tinha tido um único fracasso. Comecei a estudar metodologias ágeis, comecei a estudar resolução de problema, análise de cenários, uma série de coisas. E aí eu compus o conceito que eu trago para vocês hoje, que é de domador de rinocerontes, que todos nós temos que ser. Porque o caos a gente não controla, a gente doma e a gente surfa nele. E rinoceronte, de onde é que vem essa história do rinoceronte? Vem de uma pesquisadora, uma escritora famosa nos Estados Unidos, Michelle Wucker, que lançou isso em 2016, essa metáfora do rinoceronte cinza. O que é isso? Né? Na verdade, o rinoceronte é aquele evento, é aquela situação que pode acontecer na sua vida, que destrói os teus sonhos, destrói a tua vida, e que estava ali. Você podia ter visto. Você não viu por alguns motivos. Né? A gente não tem tempo para discutir esses motivos. Mas vocês imaginam um rinoceronte enorme. Só não vê quem não quer. Né? Então, por isso, domador de rinoceronte, onde o rinoceronte aqui são os problemas, são os desafios, e todos nós, daqui para frente, teremos que ser resolvedores de problemas, sejam eles o que for. Né? Mas tem algumas premissas básicas para que todos nós sejamos esse domador. Primeiro, entender que o futuro é agora, é hoje. Aceitar e entender, prestem atenção nisso. Evitem a armadilha de ser resiliente. Não existe resiliência no caos. Virou moda se falar, seja resiliência, aguente firme. Gente, isso funciona para a crise. A crise tem início, meio e fim. Passa.
Beleza, então se eu ficar quietinho aqui, ela vai passar por mim e está tudo certo. O caos não. O caos você dorme com o mundo de um jeito e acorda com ele de outro. E adeus. Então, esqueçam ser resiliente. Isso não pode acontecer. A gente tem que estar sempre aprendendo, mudando e tentando aí acompanhar a velocidade naquilo que for possível. Reconhecer que a gente está na era do pós-digital e que essa era abraça a tecnologia. A gente precisa da tecnologia. Reconhecer que existem eventos que a gente não tem que gastar energia, porque a gente não podia prever, a gente não pode trabalhar com eles. Então, você faz o quê? Passa para o lado, deixa ele passar e volta para a tua vida normal. E existem habilidades importantes que a gente precisa desenvolver para esse mundo do futuro, né, que é agora. Primeiro, a gente precisa aprender a nomear aquilo que nos incomoda. Todas as vezes que a gente nomeia as coisas, o cérebro entende que aquilo não é mais desconhecido e nós não trabalhamos com medo. Nós trabalhamos com a premissa de que o cérebro vai te ajudar a resolver, porque aquilo é conhecido. Você tem que aprender a se distanciar do problema, da questão em si, para que você veja todos os cenários. Você tem que ser criativo, e muito criativo, para buscar soluções diferentes, soluções criativas para essas trajetórias, para esses cenários que você desenhou. E você precisa ter foco na solução. Parem de focar no problema. E o problema, às vezes, é só uma febre, é só um sintoma de alguma coisa. Foco na solução e agilidade na decisão. E, olha, acertou, palmas para você. Errou, volta de novo e faz tudo de novo, que está tudo bem, e não repete aquilo que você errou. É isso. E, assim, todos nós seremos domadores e teremos condições de trabalhar nesse mundo louco, de gerir, de driblar situações. E eu queria trazer duas perguntas para vocês. Nesse mundo que a gente está hoje, onde corporações são mais poderosas do que governos, inteligência artificial está destruindo profissões, acabando com profissões, onde as vacinas são feitas na mesma velocidade que as pandemias aparecem, olha que louco, e onde aquela coisa longe, né, de mudança climática está aqui no nosso quintal. Você está pronto, você está de olho, você está enxergando o rinoceronte que está vindo na tua frente? Você está entendendo que no mundo onde a gente tem uma reedição da Segunda Guerra Fria, você precisa rever seus conceitos pessoais e profissionais? Você está pronto para fazer mudanças bruscas na sua vida? E está tudo bem? Mudanças bruscas mesmo, de direção. Ou você acha que você vai ficar ali e vai aguentar firme que a coisa vai passar? Eu convido vocês a pensarem muito bem nisso. E também a abrirem os olhos, colocarem um sorriso no rosto, abrir os braços e receberem, como domadores de rinocerontes, essa era do caos. E entender que isso nos traz uma oportunidade sensacional de intensidade e de liberdade.